Bem-vindo de volta. Hoje é 18 de abril de 2026 e estamos recebendo Chase Freeman, ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos. Obrigado por voltar. É sempre bom vê-lo, meu amigo. Bom te ver, Glenn. Bom estar aqui. Você tem muita experiência diplomática e política em praticamente todos os principais pontos de tensão do mundo. Você esteve com Kissinger, na China, como intérprete na década de 70, serviu como embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita e desempenhou um papel fundamental na definição da arquitetura de segurança europeia no pós-Guerra Fria. Então, eu gostaria de ouvir sua perspectiva sobre os tempos em que estamos vivendo, porque agora parece que não temos mais muita diplomacia. Estamos em confronto com a Rússia, com a China, com o Irã, e em todos os casos, a suposição parece ser que precisamos derrotar nossos adversários. Nossa classe política não fala mais sobre paz. Se há alguma conversa sobre diplomacia, geralmente vem dos militares, não dos diplomatas. Parece que estamos apenas buscando a paz através da força, o que na verdade são palavras de combate. Então, se dermos um passo atrás, como você avalia o desmoronamento de todas essas regiões ao mesmo tempo? Acho que na Ásia Ocidental, que é o tema do dia, é claro, o desmoronamento já vem acontecendo há bastante tempo. Mas agora há uma grande confusão sobre a situação atual. Essencialmente, talvez os Estados Unidos não entendam mais de diplomacia. Não há evidências de que entendamos. Certamente não enviamos diplomatas experientes para lidar com assuntos importantes. Enviamos aliados ou o genro do presidente sem resultado, o vice-presidente sem resultado. Mas os iranianos claramente entendem de diplomacia. Eles acabaram de dar a Donald Trump uma oportunidade de declarar vitória e se retirar ao abrir o Estreito de Hormuz, sob seu controle, é claro, mas abrindo-o de uma forma que poderia ter preparado o terreno para uma reunião, talvez uma conferência, para discutir a gestão de longo prazo do Estreito de Hormuz. E está claro que os interesses iranianos ali precisam ser levados em conta. Eles não podem ser ignorados, por mais que possamos preferir o regime anterior estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Esse regime vem sendo cada vez mais ignorado, certamente pelos Estados Unidos e agora pelo Irã. Assim, quando a resposta à abertura do estreito sob essas condições controladas não foi uma estratégia de saída, mas sim um reforço do bloqueio americano ao estreito, o Irã recuou em sua abertura. E agora voltamos a um fechamento essencial. Há várias coisas estranhas nisso. Primeiro, se você pensar no estreito como uma espécie de porta, o Irã deixou a porta entreaberta, espiando por ela. Se visse um amigo se aproximando, abriria a porta em troca de um pagamento. Se visse alguém que não fosse um amigo se aproximando, fecharia a porta. Então a resposta de Donald Trump a isso foi essencialmente completamente irracional. Foi fechar a porta e trancá-la, e ainda colocar mais um cadeado. Isso maximiza a pressão sobre todas as economias do mundo. Basicamente levará a economia global à recessão. Garante preços mais altos da gasolina para os consumidores americanos, que é a principal preocupação do presidente enquanto enfrenta as eleições de meio de mandato. E ele, como de costume, lidou com toda essa questão com alarde público e declarações que parecem totalmente desconectadas da realidade. Por exemplo, agora ele afirma que o Irã concordou com tudo. Bem, se o Irã concordou com alguma coisa, por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que não estamos conversando? O Irã diz que não concordou com nada. Então, a credibilidade do Irã nesse sentido é, lamento dizer, como americano, muito maior do que a dos Estados Unidos. O que vai acontecer agora, não sabemos. Mas uma possível explicação para a continuação do bloqueio é que o governo Trump planejava encerrar com algum tipo de ação militar neste fim de semana. Muitas pessoas relataram que havia planos para isso.
E o Irã frustrou esses planos basicamente ao oferecer a abertura do estreito. Então, para onde vamos a partir daqui? Mais cedo ou mais tarde, terá que haver algum tipo de negociação. Não será? Bem, acho que devo dizer que uma coisa aparentemente foi, pelo menos, parcialmente resolvida. E essa é a disputa sobre se o Líbano faz parte do cessar-fogo de faz de conta que foi anunciado há algum tempo. A resposta é sim. É. E Donald Trump agora proibiu Israel de conduzir novas operações agressivas lá. Isso, aliás, não está impedindo os israelenses de violarem o novo chamado cessar-fogo no Líbano. Mas isso responde à condição iraniana de que haja uma discussão e um acordo para uma paz em toda a região, não apenas entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre Israel e o Irã. O que vai acontecer? Eu não sei. Minha impressão é que ambos os lados estão ganhando tempo. Tenho a sensação de que o Irã tem mais chances de vencer nesse embate do que os Estados Unidos. Ele possui uma grande quantidade de petróleo em trânsito, além do Estreito de Hormuz, que pode vender. Não ficará sem receita tão cedo. A propósito, o mercado de petróleo mudou. A Índia acabou de pagar pelo petróleo iraniano em yuans chineses. Então estamos vendo o desmantelamento do arranjo do petrodólar como consequência disso. Mas o principal é que uma parte substancial da Marinha dos Estados Unidos está agora no Mar da Arábia ou no Golfo de Omã, conduzindo um bloqueio. Estamos ouvindo relatos de que as condições a bordo dos navios estão se deteriorando rapidamente, que as tripulações não têm acesso a necessidades básicas, que a comida está acabando, que os sistemas estão falhando. E isso não é uma fórmula para a manutenção de um bloqueio a longo prazo. Portanto, acho que, no momento, parece que o Irã está em uma posição melhor do que os Estados Unidos nessa guerra de atrito. Vou parar por aqui. Em relação aos estados do Golfo, qual é a probabilidade ou como você vê a provável estratégia deles daqui para frente? Eles ainda confiam no bloqueio ou adotarão um papel mais ativo? Como você avalia a possibilidade de a Arábia Saudita, por exemplo, entrar na luta? Bem, os sauditas deixaram bem claro que não aprovam o bloqueio. Eles pediram que ele seja encerrado. Estão em contato com Teherã. Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita e do Irã se reuniram pelo menos uma vez recentemente. A Arábia Saudita está, na verdade, na melhor posição entre os países do Conselho de Cooperação do Golfo. O Kuwait e o Catar estão basicamente isolados no Golfo Pérsico. Os Emirados estão presos entre os bloqueios americano e iraniano. Omã está basicamente isento de ambos, mas não é um ator importante. A Arábia Saudita é agora o principal canal para as exportações e importações tanto do Kuwait quanto do Catar, porque tem acesso ao Mar Vermelho. Os iranianos, é claro, declararam que, se necessário, convocarão o Ansar Allah, os Houthis, para mais uma vez fechar o Bab al-Mandab e bloquear o Mar Vermelho. Portanto, os sauditas estão considerável pressão, assim que os vizinhos. Mas até agora, a Arábia Saudita ainda está exportando cerca de 6 ou 7 milhões de barris de petróleo por dia através do porto de Yanbu. O Irã havia atacado uma estação de bombeamento no oleoduto leste-oeste na Arábia Saudita, mas parece que ela já foi reparada. Eu interpreto isso como um tiro de advertência de que, se necessário, o Irã também pode interromper as exportações sauditas. Enquanto isso, mesmo que o estreito estivesse, de fato, aberto e os navios navegassem sem dificuldade, o mercado global de petróleo enfrentaria um grande choque, porque esses navios levam de 3 semanas a 1 mês para chegar aos seus destinos. Em todo o mundo, há uma busca desesperada por fontes alternativas de energia. Isso está funcionando muito bem para a Rússia, que mais uma vez foi isenta de sanções e, portanto, pode aumentar suas exportações de petróleo. Pode ser também uma vantagem para o controle americano sobre a Venezuela.
Mas ainda não vimos nenhum aumento significativo na produção e nas exportações venezuelanas. Portanto, Donald Trump, ao optar por trancar a porta do Golfo Pérsico, está assumindo um enorme risco, tanto internamente, em termos de sua política, quanto internacionalmente. E eu destacaria que, como disse, se ele estivesse realmente perseguindo apenas os interesses americanos, se fosse de fato a América em primeiro lugar na Ásia Ocidental, ele teria aceitado a abertura do estreito e usado isso como desculpa para iniciar algo como o fictício processo de paz que existia entre israelenses e palestinos apenas na mente dos ocidentais. Quero dizer, não havia negociações efetivas ali, mas o processo de paz se tornou uma desculpa para não recorrer à violência. E o mesmo poderia acontecer no Golfo Pérsico com o Estreito de Hormuz. Quando e se houver uma reunião séria sobre essa questão, acho que será necessário algum tipo de regime internacional acordado com o Irã. Algo como o Tratado dos Dardanelos, imagino, um que reconheça o papel iraniano na gestão do estreito, mas que também estabeleça regras de engajamento acordadas e um mecanismo regulatório para evitar o tipo de abuso de poder iraniano que temos visto agora. De qualquer forma, o ponto principal é que, entre os muitos objetivos mutáveis que os Estados Unidos e Israel apresentaram, nenhum foi alcançado. O Irã foi levado a desenvolver um programa de armas nucleares, acredito, em vez de tê-lo eliminado. Não houve mudança de regime, houve consolidação do regime. Seus mísseis não estão esgotados. Ele tem um amplo suprimento com o qual pode reiniciar o bombardeio de Israel e de seus vizinhos, caso seja necessário fazê-lo. O Estreito de Hormuz, que estava aberto, agora está fechado e sob controle iraniano. Israel não conseguiu garantir o sul do Líbano, curiosamente com a oposição de Donald Trump sendo o fator decisivo nesse caso. E essa foi a última aposta de Donald Trump. Ele agora está preso entre seus doadores sionistas nos Estados Unidos, que querem que a guerra continue e apoiam o desejo de Netanyahu de prolongá-la, e seus chantagistas israelenses ligados aos arquivos de Epstein. Por quanto tempo ele conseguirá sustentar a resistência a Netanyahu e ao governo israelense? Veremos. Esse é outro fator em termos de relógios correndo, não em favor dos Estados Unidos. E quanto à forma como a diplomacia é conduzida hoje? Era assim que costumava ser? Porque eu fico pensando, quando anunciaram o cessar-fogo, eu sei que nem sempre se trata de divulgar documentos, as condições de um cessar-fogo e tudo mais, mas primeiro nos disseram que seria baseado no plano de 10 pontos do Irã. Depois, nunca mais ouvimos falar desse plano. Houve disputa sobre se o Líbano estava incluído no cessar-fogo, mesmo com o primeiro-ministro do Paquistão insistindo que sim. E mesmo depois disso, seria de se esperar alguma clareza sobre se o bloqueio imposto pelos Estados ao Irã seria considerado uma violação do cessar-fogo, já que se trata de um ato de guerra. Mas mesmo depois de tudo isso, vemos agora que toda a negociação, Trump leva para as redes sociais e envia suas mensagens. O bloqueio está aberto, não será restabelecido e os iranianos vão entregar todo o seu material nuclear. E logo depois, você sabe, os iranianos, também agora se comunicando nas redes sociais, dizem que, bem, nada disso é realmente verdade. E agora, como os estados não suspenderam seu bloqueio, o Irã volta a impor o bloqueio do Estreito de Hormuz. É só que é tudo muito confuso. É como não seria normal ter algum documento comum, algo que pudesse ser divulgado, porque nesse momento parece adolescentes brigando no Twitter. Realmente não faz muito sentido. Este é mais um exemplo de política externa fantasiosa, ou seja, uma política externa baseada em manipulação midiática, e não em um esforço sério para chegar a um entendimento com o outro lado. Já vimos esse padrão repetidas vezes. Vimos isso na Ucrânia, com as negociações em Moscou, em Gaza, com o falso cessar-fogo, agora no Líbano e também com o Irã.
Não, isso não é normal. Não é normal declarar um acordo quando não existe nenhum. Não houve convergência de ideias em nenhum desses casos, e isso apenas ressalta o amadorismo em que a diplomacia americana entrou. Nossos enviados são totalmente inexperientes, não têm conhecimento das regiões com as quais lidam, são novatos em sua compreensão de história, geografia e outros aspectos, e não estão à altura das exigências técnicas. O que vimos em Islamabad na reunião entre J.D. Vance e os senhores Alibaf e Arakchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, não foi uma negociação. Foi um ato performático americano destinado a sugerir que havia uma negociação que, na verdade, não existia. O lado iraniano chegou com cerca de 70 pessoas em sua delegação, aparentemente com plena autoridade da liderança em Teherã, incluindo o IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, para conduzir uma negociação séria e chegar a um acordo. Eles tinham consigo uma equipe técnica preparada para discutir as questões em detalhe. O lado americano estava repleto de pessoas com conexões políticas e muito carente de especialistas, e estava essencialmente ali para apresentar um ultimato. Mas foi um ultimato que não tinha nenhum poder real por trás. A delegação americana teve de se curvar às alegações absurdas de Donald Trump, a única autoridade ainda em funcionamento nos Estados Unidos sobre esses assuntos, de que, de alguma forma, os Estados Unidos haviam vencido a guerra, confundindo morte e destruição do tipo Hegsetiano com vitória no sentido clausewitziano ou de Sun Tzu. Ou seja, o propósito da guerra é alcançar ajustes nas relações e nas políticas. Esse é um resultado político, não simplesmente dilacerar o inimigo e infligir-lhe sofrimento. Assim, o Irã mostrou que pode suportar uma quantidade enorme de punição e continuar lutando. Toda a estratégia dele, como já mencionei antes, era a mesma da estratégia rope-a-dope de Muhammad Ali, ou seja, permitir que o inimigo o ataque com toda a força para exauri-lo e enfraquecê-lo, e então esperar o momento certo para aplicar suas próprias contramedidas e o contra-ataque. É aí que estamos. O Irã não mudou nesse aspecto. Ele não quer mais punição, mas é capaz de suportá-la. Não está claro se Israel e os Estados Unidos têm a mesma capacidade. A habilidade de ambos para interceptar mísseis foi bastante reduzida. O Irã conseguiu manter grandes navios capitais americanos, porta-aviões, a uma distância de 500 ou 600 milhas, cerca de 1.000 quilômetros, porque, se aproximarem mais do Irã, ficam sujeitos a ataques, e estão evitando isso. Como eu indiquei, a situação a bordo dos navios que realizam o bloqueio está aparentemente se deteriorando de forma bastante rápida. O Irã, por outro lado, está agora desenterrando seus estoques de mísseis de túneis que foram bloqueados por bombardeios americanos e israelenses. Está se preparando para permitir que esses mísseis sejam lançados. Então acho que esta é uma guerra de atrito e estamos muito mal preparados para esse tipo de guerra. Não temos a base industrial necessária para reabastecer imediatamente o que já gastamos. O Irã pode ter uma base industrial subterrânea. Há todos os indícios de que sim. Assim, temos aqui uma situação estranha em que o exército mais poderoso do mundo e seu aliado em Israel são incapazes de superar o que é basicamente um exército iraniano isolado e não muito forte. Mas você também tem uma formação bastante sólida em relação à China. E eu estava me perguntando, como você interpreta a resposta chinesa nesse caso? Porque eles estão bastante silenciosos e cautelosos, como sempre. Isso pode refletir uma natureza mais pacífica, ou talvez eles simplesmente percebam que o tempo está a seu favor. Ou seja, não querem causar muita perturbação no sistema internacional.
Mas parece que muitas das ações que estão sendo tomadas agora têm como alvo os chineses, ou seja, uma espécie de bloqueio do petróleo iraniano destinado à China, ou essas ameaças de sanções a bancos chineses por comercializarem com o Irã, sob a alegação de que os iranianos seriam terroristas. Até pessoas como Glenn Dizem estão por aí, sabe, alertando os chineses de que eles não vão mais receber petróleo iraniano. Isso sabe, a Marinha dos Estados Unidos impedindo navios chineses, embarcações civis, de coletarem petróleo. Isso é uma clara escalada, e eu só fiquei curioso. Como você vê a posição chinesa? Quero dizer, isso reflete fraqueza? Eles terão que ceder às exigências dos Estados Unidos? Ou você acha que serão pressionados a adotar uma postura mais firme? Desculpe, é sempre uma pergunta muito ampla. Quite a few questions, yes. Bastante perguntas, sim. Bem, os chineses têm muitos interesses em jogo aqui. O principal, ao qual você se referiu, é que eles surgiram como defensores da Carta da ONU, do direito internacional e do sistema internacional, enquanto os Estados Unidos são os que o corrompem. Os chineses têm um grande interesse em manter o sistema que os levou à riqueza e ao poder. Esse é o sistema criado e patrocinado pelos Estados Unidos, a Pax Americana, mas agora sem os Estados Unidos. Os chineses querem enraizar isso em um sistema global e multipolar. Enfim, esse é um ponto. A segunda coisa é que, claro, os chineses têm interesse em manter seu acesso ao Golfo Pérsico. Nesse sentido, eles não são diferentes de qualquer outro país do planeta. Essencialmente, o que os Estados Unidos fizeram foi declarar uma guerra econômica a todos os países do mundo. Então, por que os chineses não se sentariam e aproveitariam para ver os Estados Unidos se isolarem e fazerem inimigos onde antes tinham amigos? Essa é a segunda questão. Há muita especulação estratégica ingênua acontecendo nos Estados Unidos, como se a própria existência da China estivesse em jogo, ou como se o que estamos fazendo no Oriente Médio fosse um golpe fatal para a China, ou, sabe, um revés estratégico. Mas isso não é verdade por vários motivos. Primeiro, os chineses estão, na verdade, bem posicionados por causa de sua liderança em energia renovável, de seus depósitos de carvão e de sua enorme reserva estratégica de petróleo, o que lhes permite enfrentar qualquer crise de forma bastante eficaz. Isso tem custado à China alguns relacionamentos na região, porque o mundo, e o Sudeste Asiático em particular, tornou-se dependente das exportações chinesas de diesel e querosene de aviação. Essas exportações foram agora suspensas, com base no princípio de que a caridade começa em casa, imagino. Mas a China será prejudicada, é claro, embora consiga administrar o nível de dor que sofrerá. O segundo elemento aqui é que a China está sendo empurrada para mais perto da Rússia. O gasoduto Força da Sibéria, discutido por muitos anos, mas nunca levado adiante, agora está realmente avançando. Chineses e russos estão se consultando com frequência sobre questões estratégicas e agindo em conjunto na ONU e em outros lugares. Portanto, há outros fatores em jogo. A relação próxima da China, não uma aliança, mas uma relação de Estado protegido, com o Paquistão foi ativada. O Paquistão surgiu como mediador essencial, pelo menos transmitindo mensagens entre Teherã e Washington e vice-versa. Chamar isso de negociação é, ao meu ver, forçar um pouco as coisas. É uma troca de mensagens, mas é algo muito importante. E como mencionei antes, o Paquistão também reuniu egípcios, turcos e sauditas em um encontro que lhe deu respaldo para ir a Pequim buscar o apoio chinês a um esforço de conciliação no Golfo, mas também para planejar o desenvolvimento de um complexo militar industrial na região que fosse independente da dependência ocidental, especificamente americana. Então, há muitas coisas acontecendo. Nenhuma delas realmente prejudica a influência chinesa. Na verdade, pelo contrário, a China está surgindo globalmente em termos de imagem, como eu disse, como a defensora da ordem internacional, enquanto os Estados Unidos a destroem.
A China é claramente vista pelos países da região como um interlocutor valioso. Bem, diplomaticamente, há um grande interesse em abrir o Estreito de Hormuz, e o país desempenhará um papel na organização do que quer que venha a ser feito para regular esse estreito. E vou encerrar fazendo uma observação óbvia. Não deve ter escapado à compreensão chinesa que o que o Irã fez no Estreito de Hormuz, eles poderiam fazer no Estreito de Taiwan. Então, sabe, isso tem dois lados. Eles podem ter menos interesse em privar o Irã de sua soberania no Estreito do que qualquer outro país, por causa dessa complicação. Temos Donald Trump aparentemente indo a Pequim. Não está claro o que ele afirma que será um grande momento na história. Mas bem, todo momento é um grande momento na história para ele, aparentemente. E veremos o que acontece. Minha impressão é que a relação entre os Davos Weiss e a China busca apenas uma estabilidade mínima, e nada além disso. Ou seja, cada lado quer evitar causar problemas desnecessários ao outro, ou provocar o outro a fazer algo que possa ser potencialmente desastroso. E isso me leva de volta à questão do transporte marítimo chinês para o Golfo e da passagem pelo Estreito de Hormuz. Não está claro para mim quais são as regras de engajamento dos bloqueadores americanos, ou no que diz respeito ao transporte marítimo das superpotências com armas nucleares. Espero que nunca descubramos até onde eles estão dispostos a ir. Agora, a última questão. A resposta dos chineses aos ataques à soberania, integridade territorial e diplomacia do Irã aparentemente está provocando uma reação direta da China. Foi dito que a China fornecerá maiores capacidades de defesa aérea ao Irã. Isso seria lógico. É direito da China fazer isso como um país neutro e não beligerante. Muito semelhante ao que os Estados Unidos fizeram com o programa de empréstimo e arrendamento e outras medidas nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, quando declaramos neutralidade, mas ainda assim tomamos partido em defesa da Grã-Bretanha e de outros países da Europa contra os nazistas. Portanto, acredito que os chineses têm interesse na sobrevivência do Irã, mas é um interesse complexo por causa das questões legais relacionadas ao controle dos estreitos. E os chineses, em sua maioria, observam a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Eles têm um comportamento aberrante em um aspecto, que é aplicar linhas de base retas onde o tratado não permite. Essa é uma questão técnica sobre a qual provavelmente ninguém que está ouvindo quer aprender, então não vou explicar. Justo. Mas um dos principais interesses da China no Irã não é apenas a geopolítica mais ampla dos Estados Unidos, o fornecimento de petróleo e tudo isso. Um projeto fundamental para o Irã também tem sido o desenvolvimento da iniciativa do Cinturão e Rota, esse vasto projeto de infraestrutura de trilhões de dólares que conecta o continente euroasiático. Um deles, pelo menos. Eles têm outros projetos, é claro, mas o Irã parece ser um nó-chave nisso. Também notei que os Estados Unidos e os israelenses atacaram muitas ferrovias e portos. Parte disso parece se encaixar ou afetar os corredores internacionais de transporte norte-sul da Rússia, do Irã e da Índia, mas outros também estão conectados à iniciativa do Cinturão e Rota da China. Mais uma vez, o Irã é um nó importante. Você acha que isso é deliberado para minar esse projeto maior de integração das potências eurasianas? Ou é apenas porque a infraestrutura é usada para manter a economia funcionando e movimentar exércitos? Como você vê isso? Acho que é ambos. Um ataque à iniciativa do Cinturão e Rota e um esforço para destruir as bases da economia do Irã. Observo que entre os alvos houve um porto no Cáspio, que é um elemento central da iniciativa do Rota Leste-Oeste. É interessante. Os chineses claramente responderam ao aumento do perigo no tráfego marítimo, reforçando seu foco na Ásia Central. Não é apenas o gasoduto Força da Sibéria que está sendo enfatizado, mas também outras rotas.
Aliás, há um gasoduto que se estende do Turcomenistão, um grande produtor de gás, até a China. Esse gasoduto pode ser abastecido com gás trocado do Irã. Então o Irã já tem uma saída ao norte para a exportação de energia. Ele não está completamente engarrafado no Golfo Pérsico. Então, eu acho que geopoliticamente a influência desta guerra é bastante óbvia. Antes de tudo, agora todos os países estão mais interessados em eletrificar suas economias e se afastar da dependência de petróleo e gás importados. Isso está acontecendo até mesmo nos Estados Unidos, apesar do nosso amor inabalável pelo motor de combustão interna. Assim, criamos um enorme mercado para a tecnologia chinesa, solar, eólica, nuclear, hidrelétrica, e para os veículos elétricos, nos quais a China lidera o mundo. E esse é um grande efeito. Ninguém vai voltar a confiar na liberdade de navegação depois de ver a marinha mais poderosa do mundo violar esse princípio. Sabe, o Irã tem razão ao dizer que os Estados Unidos estão conduzindo um bloqueio contra o Estreito de Hormuz. Isso é claramente uma violação de um acordo de cessar-fogo. É, como você disse, um ato de guerra e, portanto, ilegal. Assim, os Estados Unidos se encontram na estranha posição de confrontar uma China que defende aquilo que costumávamos defender, ou seja, o Estado de Direito. Talvez não de forma muito convincente, já que a China carece do Estado de Direito internamente. E isso levanta uma questão real. Um país que não respeita o Estado de Direito em seu próprio território pode ser confiável para respeitá-lo no âmbito internacional? Há claramente uma relação entre esses dois domínios. Veja, o fato de os Estados Unidos estarem violando o direito internacional tem algo a ver com o motivo pelo qual práticas inconstitucionais e ilegais estão crescendo em nosso contexto interno. Portanto, tudo isso é muito interessante. E mais um ponto. Estamos vendo o início de conferências ad hoc como uma forma de lidar com questões que as Nações Unidas são claramente incapazes de resolver. Então temos um grupo de, 40 países reunidos sob os auspícios da França e do Reino Unido para discutir o que fazer a respeito do Estreito de Hormuz. Eles não conseguem encontrar uma solução militar, porque antes de tudo ela não existe. Em segundo lugar, eles já não têm mais a capacidade de projetar poder de forma eficaz. Portanto, vão ter que elaborar uma estratégia diplomática, se forem capazes disso. Quero dizer, até agora têm se mostrado incapazes de fazer isso. Em outras questões também, a guerra na Ucrânia, por exemplo, a arquitetura de segurança europeia, Gaza, o genocídio israelense, a segurança do Estado do Líbano. E claro, também devo comentar sobre as discussões entre os governos libanês e israelense em Washington e o que elas significam ou não significam. Mas deixarei isso para depois, se você estiver interessado. Sim, não. Na verdade, eu era o próximo na fila com minhas perguntas. Mas eu fiz. Sim, foi isso que pensei quando você falou sobre o Estado de Direito, tanto no âmbito interno quanto no internacional. Muitas vezes, os valores não precisam necessariamente ser transferidos do doméstico para o internacional. O acadêmico americano John Hers, ele escreveu, acho que foi em 1950 ou talvez em 1952, diz que quanto mais democráticos os países são internamente, mais eles tendem a resistir à democracia no plano internacional. Isso porque eles se percebem como portadores de valores superiores e, portanto, querem proteger esses valores da regra da maioria. Certo. Parece estranho, mas faz sentido em algum nível, eu acho. É uma ressonância entre os dois domínios. Você está absolutamente certo. E os Estados Unidos, é claro, têm sido ferozmente defensivos em relação à nossa própria soberania, mesmo enquanto pisamos na soberania de outros. Não fazemos parte de grandes instituições internacionais, como o Tribunal Penal Internacional e assim por diante. E somos violadores em série dos princípios que nós mesmos propomos para a ordem internacional. Por quê? Porque não queremos estrangeiros nos dizendo o que fazer. Bem, nós dizemos aos estrangeiros o que fazer, imagino.
Os estrangeiros prestam cada vez menos atenção, e esse é enfaticamente o caso do Sr. Netanyahu e do governo israelense. Veremos o que acontece lá. Acabei de conversar com o embaixador Jack Matlock, e ele estava destacando que a razão pela qual os Estados Unidos se opunham tão fortemente aos soviéticos não era porque eles eram comunistas, eles podiam escolher isso por conta própria, mas porque tentavam impor esse sistema a todos os outros. Ele disse que hoje somos nós, os ideológicos, os que impõem nosso modo de governo a outros países e perseguem essa ideia de soberania limitada. É interessante notar que a ideologia de uma potência hegemônica pode vir acompanhada desses princípios que promovem, digamos, desigualdade soberana entre os estados. Mas eu queria chegar à questão do Líbano, porque você mencionou que Israel parecia ter um objetivo. Eu interpreto isso basicamente como a intenção de estabelecer uma grande ocupação no sul do Líbano, com base nas vilas que estão destruindo e, de certa forma, dizendo isso abertamente. Como você vê essa estratégia se desenrolando agora que o cessar-fogo no Líbano está vinculado ao cessar-fogo com o Irã? Bem, obviamente, o governo israelense está muito frustrado, especialmente pela intervenção de Donald Trump e pela forma como ele anunciou essa intervenção, unilateralmente nas redes sociais, sem consultar os israelenses. É preciso supor que houve alguma comunicação privada com Israel apoiando essa decisão e ameaçando cortar o fornecimento de armas para a invasão, mas isso é uma questão de conjectura. De qualquer forma, antes de chegar ao Líbano, quero fazer um citário sobre a política externa que me insistirem. Acho que Chapman tem mais certo verdade que durante a Guerra Fria tivemos uma abordagem messiânica, pelo menos retoque de Kimmich. Tentamos exportar tanto a democracia quanto o capitalismo para regiões do mundo que haviam sido libertadas do colonialismo. E houve uma grande disputa entre nós e os soviéticos. No fim das contas, tínhamos um modelo melhor. Francis Fukuyama exagerou um pouco ao afirmar que a história havia chegado ao fim. Mas houve uma ruptura, um ponto de virada, quando o sistema soviético entrou em colapso por causa de seus próprios defeitos. Eu diria que os Estados Unidos têm sido, de forma consistente, desde o nosso nascimento, messiânicos em sua tentativa de exportar nossos valores. Começamos com uma revolução e continuamos ao longo dos séculos seguintes, insistindo que os outros fizessem as coisas à nossa maneira, porque ela era superior. Não vou entrar na história da atividade missionária em lugares como a China, mas isso faz parte do caráter americano. Acho que um dos grandes momentos da nossa história diplomática foi o Comunicado de Xangai, emitido por Zhou Enlai e Richard Nixon, em 28 de fevereiro de 1972. Nele declaramos que os Estados Unidos e a China tinham valores, sistemas socioeconômicos e ideologias fundamentalmente diferentes, mas que isso não deveria impedir nossa cooperação em assuntos de interesse comum. Essa é uma abordagem diplomática adequada e eu apenas gostaria que estivesse sendo aplicada hoje. Com relação ao Líbano, antes de tudo, trata-se de uma discussão entre um governo libanês essencialmente ilegítimo e Israel. Eu digo essencialmente ilegítimo, porque esse governo foi estruturado segundo as linhas confessionais que os franceses impuseram ao Líbano durante a era colonial. O presidente é sempre um cristão maronita, o presidente do parlamento é sempre xiita e assim por diante. Mas a demografia no Líbano mudou de forma fundamental. Agora os xiitas são maioria, e a principal força na política libanesa e no parlamento é o Hezbollah. Não é apenas um exército. É um movimento político, um partido político com enorme autoridade. E, em muitos aspectos é fascista. Não tenho muita simpatia por ele. Quer dizer, é um Estado dentro de um Estado e desempenha muitas funções para aquele sob sua autoridade que o governo não consegue desempenhar.
Mas uma dessas funções é a defesa do Líbano como Estado contra a agressão israelense, algo que o exército libanês é incapaz de fazer. Então aqui temos negociações entre... Bem, o Hezbollah, é claro, não faz parte dessas negociações. Ele as repudiou, afirmando que são ilegítimas e que não se submeterá a elas. Vai aproveitar qualquer coisa que delas resulte, é claro, se puder. Mas essencialmente temos um governo libanês que está ameaçado pelo Hezbollah internamente. Antes ele lidava com essa questão se alinhando ao Irã como parte de uma esfera de influência Irã-Hezbollah. Agora está tentando substituir o Irã por Israel. Basicamente, recrutar Israel contra o Hezbollah. E os propósitos de Israel são muito claros. Eles querem destruir o Hezbollah e desarmá-lo. Ao fazer isso, removeriam qualquer obstáculo às suas operações militares no Líbano. Também está muito claro que no sul do Líbano, eles explodiram todas as pontes sobre o rio Litani e outros rios, isolando o sul libanês do restante do país. Eles estão aplicando o modelo de Gaza naquela região, ou seja, destruindo a infraestrutura física, assassinando quem puderem atingir e expulsando as pessoas. Diferente de Gaza, as pessoas no Líbano têm para onde ir. Sabe, tivemos algumas declarações muito, bem, devo dizer, assustadoras e inaceitáveis de pessoas como Jared Kushner, sobre por que não simplesmente nivelar parte do deserto de Negev e mover todos os gazenses para lá. Mas o fato é que os gazenses permaneceram onde estão. Os libaneses não. Eles se mudaram e agora estão voltando. Israel, na verdade, estabeleceu um paralelo com a chamada linha amarela em Gaza, uma fronteira invisível, e atira em pessoas que cruzam essa fronteira, declarando-as terroristas. Porque, caso contrário, por que estariam cruzando? Quero dizer, devem ter algo nefasto em mente. Talvez só estejam tentando voltar para casa. Enfim, o que estamos vendo no sul do Líbano é uma repetição de Gaza, e isso deveria ser bastante preocupante, porque sugere que Gaza não foi uma aberração. É um padrão que Israel pretende impor a outras áreas que escolher anexar. E claro, é um tipo único de Estado. Não tem fronteiras, nenhum limite acordado, está em constante expansão. Fica aquém da definição normal de um Estado. Então, o Líbano é um grande alerta em muitos aspectos, mas o que vai acontecer lá? Meu palpite é que veremos uma repetição de Gaza. Ou seja, um cessar-fogo falso fará com que Israel insista que todos os outros parem de atirar enquanto continua a atacá-los e a perseguir seus objetivos estratégicos. E isso provavelmente vai levar a algum tipo de confronto entre o governo Trump e Israel, ou mais provavelmente, a capitulação de Donald Trump diante de seus mentores israelenses. Então é isso que eu vejo acontecendo. No entanto, volto ao ponto de que a proclamação de um cessar-fogo e seu aparente respaldo com algum tipo de ameaça a Israel representa uma vitória para o Irã, no sentido de insistir que haja uma paz abrangente em toda a região, e não apenas um cessar-fogo ou uma trégua entre ele e os países que o atacaram. Sim, eu vi a mensagem do Trump insistindo que, bem, ele disse a eles que teria que haver um cessar-fogo no Líbano e em Israel. Algo nesse sentido, tipo, é melhor vocês seguirem o que eu disse. Não tenho certeza se isso é para tentar se livrar um pouco da narrativa de que os israelenses o controlam, para afirmar alguma autonomia ou poder, ou se é uma ameaça real. Talvez seja um pouco dos dois. É uma indicação, Glenn, do desespero dele para sair da confusão que criou em uma guerra com o Irã, na qual basicamente se alistou para implementar os objetivos israelenses. Nunca houve objetivos americanos claros nessa guerra. Foi tudo muito confuso. Então ele quer sair. E como eu já havia apontado, o treinamento dele no mercado imobiliário de Nova York tinha 2 elementos. Um era que você fazia acordos por meio de coerção e intimidação. Você ameaçava levar à falência ou arruinar o parceiro proposto em um negócio, e era assim que conseguia o acordo.
Essa foi a lição de Roy Cohn para Donald Trump. Você nunca aceita a derrota, sempre revida, não tem consideração pelos fatos, inventa fatos, porque o Tribunal da Opinião Pública é mais importante no contexto imobiliário, talvez em Nova York, do que a realidade subjacente. Infelizmente para Donald Trump, isso não funciona internacionalmente. A realidade persiste mesmo que você a descreva mal ou a ignore. O segundo elemento de seu aprendizado é que quando você se mete em encrenca, declara falência e sai sem obrigações. E é isso que ele gostaria de fazer com o Golfo Pérsico. É por isso que estou tão surpreso que ele não tenha tido a sagacidade de aceitar a abertura iraniana do estreito como uma vitória. Teria sido uma desculpa perfeita para ele dizer: eu os intimidei, impus minha vontade sobre eles, eles tiveram que abrir o estreito, isso é uma grande conquista, me deem o Prêmio Nobel da Paz, peçam algum norueguês para me convidar a Oslo e assim por diante. Então ele não fez isso, o que sugere que seus mentores israelenses ainda estavam orientando a política. Provavelmente voltaremos com o Thumb. Agora, o que é um cessar-fogo? Bom, provavelmente não levaram um acordo de paz, eu acho, mas E não é provável, mas você sabe, uma das coisas mais impressionantes sobre a montanha-russa em que estivemos nesta guerra é a credulidade de tantas pessoas. Quero dizer, veja a capacidade de Trump de manipular o mercado. É realmente extraordinário. E o pensamento ilusório das pessoas de que o melhor está prestes a acontecer porque Donald Trump declarou que aconteceria é realmente notável. Nunca vi nada parecido. E eu sou um pequeno investidor. Tendo saído do meu serviço público sem um tostão, venho tentando corrigir essa situação com algum sucesso. Então, eu acompanho o mercado e ele é muito manipulado por esse homem carismático, um pouco insano, talvez mais do que um pouco insano, na Casa Branca. Ainda não consigo acreditar que consegui reduzir o preço do petróleo em $15, apenas afirmando que, mais ou menos, os iranianos haviam capitulado no Estreito de Hormuz. É realmente extraordinário. Depois de todos esses anos, as pessoas ainda acreditam nas palavras dele. Quer dizer, os iranianos até tiveram que vir a público argumentar que a realidade não é moldada por postagens nas redes sociais. Ela está no mundo real. Sabe, o que o Trump diz não é real. Eles meio que ignoram isso, e mesmo assim o mercado ainda parece, sim, excessivamente otimista, se não ingênuo. Enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? Não, acho que já falei o suficiente para me enforcar. Desejo tudo de melhor a vocês e os incentivo a continuar o bom trabalho de oferecer acesso a pessoas que, exceto eu, sabem do que estão falando. Bem, muito obrigado novamente por reservar um tempo do seu sábado. Então, saúde.